Olá, pessoal. Vamos então à correção da REC 1 de Física do segundo bimestre da primeira série de ensino médio do Colégio Darwin. Prova que foi realizada hoje, dia 28/8. O primeiro exercício, a gente, como assim, como fizemos na PO, colocamos um gráfico de velocidade e tempo. Então, se eu sei a velocidade e tempo, eu posso calcular a aceleração pela variação de velocidade dividido pelo tempo e também posso calcular o espaço se você multiplicar velocidade e tempo. Para multiplicar no gráfico é você determinar a área, né? Então, aqui, lembrando de novo, em forma de uma explicação, uma forma de aula. Então, como eu estava falando, se você tem um gráfico velocidade e tempo, a gente pode calcular a aceleração pela variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo e também podemos calcular o deslocamento pela área do gráfico. Ótimo. Então vamos fazer a leitura, prestar atenção na pergunta e responder exatamente o que é solicitado. A velocidade escalar de um automóvel nos primeiros instantes após a largada de uma corrida está representada no gráfico. Calcule aproximadamente a aceleração escalar desenvolvida nos 6 segundos da corrida. Os 6 segundos da corrida é essa parte aqui. Então a gente vai calcular essa área para achar desculpa, a área não, para achar a aceleração, só vamos pensar nessa primeira parte, desculpa. Aqui então, a aceleração, então, como eu estava falando, é para calcular a aceleração dos primeiros 6 segundos de corrida. Então a gente tem aqui o tempo e a variação de velocidade. Aqui o delta V e aqui o delta T. Então a aceleração é o delta V dividido pelo delta T. O delta V foi aumentar 50 metros por segundo em 6 segundos. Então a aceleração é igual a 8,33 metros por segundo aproximadamente. Quem colocou 8, tá ok, tá beleza. Bom, determine a distância percorrida do automóvel até atingir a velocidade máxima. Pessoal, olhando no gráfico, a velocidade máxima é essa aqui, ó. E até atingir a velocidade máxima, a distância percorrida vai poder ser igualada no deslocamento. Essa distância vai ser o delta S de 0 até 6 segundos. Então vai ficar a área de um triângulo, onde a base mede 6, a altura mede 50. Então é base vezes a altura dividido por 2. A base é 6, a altura é 50 dividido por 2. A distância dá 150 metros, tá bom? Então não é porque a gente deu uma figura maior que a gente calcula tudo, tem que calcular o que se pede, né? Então aqui foram dois pontos do teste. Considere uma pista de corridas contida no plano horizontal. A pista tem um trecho retilíneo que prossegue com um trecho circular de raio de 100 metros. A aceleração máxima que a pista proporciona ao carro tem um módulo de 16 metros por segundo ao quadrado. O carro tem, no trecho retilíneo, uma velocidade de 50 metros por segundo. Analise apenas uma das afirmativas e não rasure. Assinale apenas uma e não rasure. Podemos afirmar que o carro consegue fazer a curva mantendo sua velocidade de 50. Vamos testar isso aí primeiro, porque uma velocidade de 50 dá uma aceleração centrípeta. Se a aceleração centrípeta ficar maior que 16, ele não faz. Então, para testar a letra A, deixa eu ver aqui.
Vamos testar a letra A. Supondo, vamos calcular a aceleração centrípeta para verificar se ela fica maior ou menor que 16. É v ao quadrado dividido pelo raio. É 50 ao quadrado dividido por 100. 50 ao quadrado é 2.500 por 100. Corta dois zeros. A centrípeta, nesse caso, com a velocidade de 50 metros por segundo, dá 25 metros por segundo ao quadrado. Então, ele consegue fazer a curva com 50 metros por segundo? Não faz a curva. Então, ele não faz a curva. Por que que ele não faz a curva? Porque a aceleração máxima é 16 metros por segundo ao quadrado. Ele está com 25, com essa velocidade, ele vai escorregar, vai perder a curva. Vamos ver a letra B. Só pode fazer a curva se a sua velocidade for 16. Vamos testar. Então, ao invés de colocar 50, vamos usar a aceleração centrípeta máxima, 16, e tirar o valor da velocidade, dividido por 100. Essa equação é a equação da aceleração centrípeta. Eu coloquei 16, que é a máxima, coloquei o raio, que é 100. Aí, se você fizer a conta aqui, ó, você fica com a velocidade ao quadrado é igual a 1.600. E se você tirar a raiz, fica 4. Opa, 40 de mil. Desculpa, escrevi errado. Raiz de 1.600. A velocidade tem que ser igual a 4, 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Então, com essa velocidade, ele consegue fazer a curva. Então, deixa eu ver. Só poderá fazer a curva com a velocidade for reduzida a 16? Não, isso aqui é falso. Falso. E essa aqui também é falso, certo? A velocidade aqui teria que ser 40 metros por segundo. Poderá acelerar na curva com velocidade escalar inicial a 50. Pessoal, se ele não consegue nem fazer com 50, que dirá fazer com uma velocidade maior que 50 acelerado? Também não pode. A velocidade tem que ser menor que 50, a velocidade tem que ser 40. O carro deverá frear, reduzindo sua velocidade escalar para 40 ou menos antes de entrar na curva. Verdadeiro. Então, alternativa D. Só poderá fazer a curva no movimento em movimento uniforme. Gente, movimento uniforme quer dizer que o módulo da velocidade ficaria constante com 50. E eu já falei várias vezes que com 50 ele não faz a curva, ele faz com 40, porque a restrição é a aceleração centrípeta. Então a resposta é D. Pessoal, esse exercício. Um objeto de 40 newtons de peso com 4 quilos de massa, 4 quilos, o peso 40 newtons, que produz uma força normal igual ao peso, igual a 40 newtons, está em repouso, V0 igual a zero, no plano horizontal, quando recebe a ação de uma força motriz F. Beleza. Se você empurrar para a direita, aqui a gente tem uma força para a esquerda. Os coeficientes de atrito estático dinâmico são o μ estático é 0,6 e o μ dinâmico é igual a 0,5. Já que você tem a normal, a força normal e os coeficientes, você pode achar a força de atrito estática, que ela pode ser menor ou até igual ao μ estático vezes a força normal. Então, ela é um valor variável. À medida que você aplica mais força, ela reage com uma força até o máximo, que seria o destaque, que aí o valor é μ vezes a normal. Nesse caso, é 0,6 vezes o valor 40. Isso aqui dá 24, 24 newtons. Ele está até 24 newtons, ele não escorrega. E a força de atrito dinâmica, que aí é após o escorregamento, vezes a força normal, é igual a 0,5 vezes 40, 20 newtons. Então, já respondi aqui. Então, o que que era para ter feito? A FAT-E e a FAT-D. Então, a resposta é a FAT
estática menor ou igual a 24 newtons e a FAT dinâmica igual a 20 newtons, tá bom? Eu calculei ali, mas a resposta é aqui. Agora, o que acontece? Se o cara aplica uma força de 10 newtons, essa força é menor, né? Enquanto a força F for menor que a força de atrito estática máxima, que nesse caso são 24 newtons, ele não escorrega. E se ele não escorrega, a força resultante é igual a zero. E se a força resultante é igual a zero, a força que empurra menos a força de atrito que segura tem que ser igual a zero. E nesse caso, a força de atrito fica simplesmente igual à força F. E a aceleração fica igual a zero. Agora, se, por exemplo, a força F ficasse maior que a força de atrito estática máxima, então ele escorrega. E quando ele escorregar, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então aí fica a força F menos a força de atrito dinâmica igual a m vezes a. E aí a gente pode verificar e calcular a aceleração. Mas eu apliquei uma força de 10 newtons e 10 newtons é menor que 24. Então a força de atrito vai responder com 10 newtons e ela é estática. Fica parado. Eu aplico 12 newtons, é menor que 24. A força de atrito responde com 12 e ela é estática e fica parado. Eu aplico 20 newtons. 20 newtons ainda é menor que 24. Então ele responde com 20 newtons e a aceleração é igual a zero. Tá bom? Então o que eu peço nesse exercício é que o aluno não decore, que ele entenda como as coisas escorregam ou não escorregam. E quando escorregar, como elas continuam escorregando. Qual é a força que está em questão? Muito bem, essa é a resposta. Exercício teste. Olha lá. Uma pequena esfera de massa, uma pequena esfera de massa igual a 0,4 quilogramas, num fio de comprimento, comprimento do fio, que pode ser considerado o raio da curva, é igual a 0,6 metros, preso na mão de uma pessoa no ponto O, constitui um pêndulo que oscila no movimento vertical, no plano vertical entre os pontos A e B. Essa esfera passa pelo ponto D do fio da posição vertical com velocidade 3. A velocidade D é igual a 3 metros por segundo. Assinale apenas uma das alternativas e não rasure. Determine a resistência, determine se a, desprezando a resistência do ar e adotando gravidade igual a 10, a intensidade da força de tração do fio nesse ponto. Pessoal, isso aqui é parecido com o globo da morte. A força de tração entra aqui, como se fosse a força normal. Aqui você tem uma aceleração centrípeta e aqui eu tenho o peso. Então, se eu for fazer a segunda lei de Newton, eu coloco que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para o lado da aceleração, eu tenho a tração no fio, que eu quero descobrir. Contrário, eu tenho o peso, é igual a massa vezes aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre o raio. Se a massa é, por exemplo, 0,4, o peso é igual a 4 newtons. É só você lembrar que peso é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade é 10. Então, a tração menos 4 é igual a 0,4 vezes a velocidade que ele falou, 3 ao quadrado sobre 2. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 0,4 é 3,6. E 3,6 dividido por 2 é 1,8 mais 4. Então a tração dá 5,8. Temos algo errado aqui. 9, 9 vezes 0,2, 9,02, 1,8, 1,8 mais 4.
5,8. Isso não é bom. Que susto, pessoal. Pensei que eu tinha escrito exercício errado. Eu coloquei aqui um número errado, ó. Isso daqui não é 2. Aqui tem que ser o raio. Eu pensei meio como se fosse fazer energia cinética. Ó. Então, o que que acontece? Esse denominador é o raio. E o raio é 0,6. Vamos corrigir aqui. Então, isso aqui fica por 0,6. Então, como eu estava dizendo, me equivoquei aqui. Peguei 2 porque a gente costuma escrever energia cinética dividido por 2, mas aqui é dividido pelo raio. E o raio é 0,6. 0,6. Deixa eu pensar. Se a gente colocou se 36 por 6, isso aqui dá 36 por 6 dá 6. 6 mais 4, 10, é isso. Fica 6 mais 4 igual a 10 newtons. E a alternativa 10 newtons, a letra C. Beleza? Beleza. Agora, esse exercício 5, assim, eu coloquei para ajudar mesmo, mas percebi que as pessoas não sabem ler o que eu coloquei aqui. Eu coloquei que cada quadradinho mede 2 newtons, olha só, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, essa força aqui, ó, ela tem 4 quadradinhos na horizontal e 3 quadradinhos na vertical. Era só isso. Então, a gente percebe que está tendo aqui, ó, essa seta ficou horrível. A parte horizontal da força, que é a parte que realiza trabalho, ela mede 4 quadradinhos. Então ela tem 4 quadradinhos, cada quadradinho de 2 newtons. Ela mede 8 newtons. 8 newtons. Que mais? Fiquei meio chateado mesmo. Pensei que isso aqui ia facilitar. Não tem seno, não tem cosseno. Era só pegar 8 newtons na horizontal da força. Então, uma criança com velocípede de massa 30 quilos, massa igual a 30 quilos, é puxada por seu pai numa distância de 20 metros. Uma distância igual a 20 metros. Sob a ação de uma força F orientada para o lado. Considerando que a força de atrito, Fat, igual a 3 newtons, o trabalho do peso e o trabalho da força na reação normal. Sabe? O peso está para baixo e a força normal está para cima e o deslocamento está para a direita. Então, o trabalho do peso é igual a zero, porque o peso é para baixo e o deslocamento é para a esquerda, distância peso, e o trabalho da força normal também é zero, porque a força normal está para cima e a distância percorrida, o deslocamento está para a esquerda. Então, essa pergunta era exatamente igual à pergunta da PO. Agora, o trabalho da F. O trabalho da F seria AF vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Mas por que que a gente faz F vezes cosseno? Que é para descobrir já o valor horizontal. O F vezes o cosseno é o valor horizontal da força. Então, o trabalho da força seria só o 8 newtons, porque são 4 quadradinhos de 2 newtons cada um, vezes a distância de 20 metros. Isso aqui dá 160 joules. Esse é o trabalho da força F.
E o trabalho da FAT é igual a menos a força de atrito, porque ela é contra o escorregamento, né? A força de atrito estaria para cá, FAT vezes a distância. Então, o trabalho da FAT é igual a menos 3 newtons vezes 20 metros. Isso aqui fica menos 60 joules. Então, não é para decorar, é para entender o que é trabalho. Trabalho é força com deslocamento. Se tem uma força inclinada, a parte que realiza trabalho não é a parte inclinada, é a parte que está alinhada com o deslocamento. Por isso que tem um cosseno ali. O aluno precisa entender o conceito e não decorar a fórmula. Isso aqui não é uma alquimia. Não é para fazer um bolo. Mistura farinha com fermento e 2 ovos, bate e põe no forno. E não é assim que funciona. Tem que entender por que que vira um bolo. Exercício 6. Um motor tem potência de 250 watts. Um motor tem potência de 250 watts e utiliza para erguer uma carga de 50 newtons de peso, numa altura de 4 metros, em movimento uniforme. Portanto, a velocidade é constante. Despreze as perdas. Então, é conservativo. O trabalho da força aplicada pelo motor. Então, eu tenho uma massa, essa massa possui um peso, esse peso está sendo erguido por uma força de tração, a velocidade fica constante, a aceleração é igual a zero, significa que a força de tração é igual à força peso. É isso que está acontecendo. Ahn, isso aqui ergue uma carga, uma altura, né, uma distância de 4 metros, e ele quer o trabalho do motor. O motor ele aplica tração, então ele quer o trabalho dessa força de tração, que vai ser igual à força de tração vezes a altura que ele ergueu a carga. Trabalho de tração é igual ao peso, olha lá, a tração é a massa vezes a gravidade, mas também eu já falei que o peso era de 500 newtons para não se atrapalhar. Então vão ficar 500 newtons vezes a altura de 4. Trabalho da tração é 2.000 joules. 2.000 joules. Motor ergueu a carga pesa 500, a distância é 4, então 2.000 joules. Aí eu perguntei o intervalo de tempo, né? E a pessoa falou como? É só lembrar que potência é a rapidez que você realiza o trabalho. Isso eu falei na sala de aula e falei muito fortemente. Tudo pode realizar o mesmo trabalho, só que às vezes mais rápido ou mais devagar. Então, quem é potente realiza trabalho rápido. Quem não é potente demora. Passa o tempo fica aqui, o trabalho vai lá para baixo. Desculpa, a potência vai lá para baixo. Então, o intervalo de tempo são os 2.000 joules dividido por 250. Então, para realizar esse trabalho com essa potência, seriam 2.000 dividido por 250. Seriam 8 segundos. Bom, então tentei fazer uma prova muito parecida com a PO, para que vocês pudessem se apoiar nesse estudo. Instruí o Lucas em todos os exercícios para vocês poderem participar do núcleo de estudos. Achei que mais gente ia procurar o núcleo de estudos e parece que esse é o resultado, tá bom? Ahn, Estudem, se tiver ficado de REC 2 do segundo bimestre, estudem pela PO, pela REC 1, pelo roteiro de estudos, pelo material que o Lucas deu em sala, mas estudem. Estudem sem decorar, estudem exercitando, estudem entendendo. Não adianta decorar. Tem que compreender o fenômeno, tá bom? Nós estamos falando aqui de cinemática, cinemática vetorial do movimento circular. Estamos falando de força de atrito, trabalho força resultante e trabalho e potência. Tá bom? Fico à disposição e espero que tenham tido êxito nessa prova. Tchau e bye bye.